Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Capítulo 6. O caso Bartleby. O relato de Melville's, abre aspas, Bartleby, que foi objeto de diversas interpretações metafísicas ou teológicas, admite também uma leitura patológica. Essa história provinda da Wall Street descreve um universo de trabalho desumano, cujos habitantes, todos eles, são degradados a animal laborans. Apresenta-se detalhadamente a atmosfera sombria, hostil do escritório espessamente rodeado de arranha-céus. A menos de 3 metros ergue-se alto o muro de tijolos, que se tornou preto por causa da idade e por estar sempre à sombra. Ao ambiente de trabalho, que parece uma caixa de água, falta todo e qualquer traço de vida. Tradução da citação em inglês. Abre aspas. Deficiente no que os pintores de paisagem chamam de vida. Fecha aspas. A melancolia e o mau humor, de que se fala constantemente no relato, forma a atmosfera fundamental da narrativa. Os auxiliares do advogado sofrem todos eles de distúrbios neuróticos. Turkey, por exemplo, é acometido por uma azáfama estranha, inflamada, confusa e sem rumo. Tradução da citação em inglês, abre aspas. O estranho, inflamado, atividade agitada e leve. Fecha aspas. O auxiliar Nippers, exageradamente ambicioso, é atormentado por um distúrbio intestinal psicossomático. Durante o trabalho, ele range os dentes e está constantemente xingando. Com sua superatividade e excitação neurótica, eles formam um polo oposto a Bartleby, que se cala e fica como que petrificado. Bartleby desenvolve sintomas característicos da neurastenia. Vista dessa forma, a sua fórmula. Tradução da citação em inglês, abre aspas. Prefiro não fazer, fecha aspas. Não expressa nem a potência negativa do não para nem o instinto inibitório, que seria essencial para o caráter espiritual. Representa, ao contrário, a falta de iniciativa e a apatia pela qual Bartleby acaba inclusive sucumbindo. A sociedade descrita por Melville é ainda uma sociedade disciplinar. Assim, todo o relato está perpassado de muros e paredes, elementos de uma arquitetura da sociedade disciplinar. Bartleby é propriamente uma história de Wall Street. Muro é uma das palavras mais empregadas. Muitas vezes fala-se de parede morta. Tradução da citação em inglês, abre aspas. No dia seguinte notei que Bartleby não fez nada além de ficar em sua janela, em seu devaneio na parede morta. Fecha aspas. O próprio Bartleby trabalha atrás de uma parede divisória e olha totalmente distraído para uma parede morta. O muro sempre vem associado com a morte. Não por último, o tema recorrente da prisão com fortes muralhas, que Melville chama de túmulos, se aplica também para a sociedade disciplinar. Ali, toda a vida foi apagada. Também Bartleby instala-se nos tombs e morre em total isolamento e solidão. Ele representa ainda um sujeito de obediência. Ele ainda não desenvolve sintomas daquela depressão que é uma marca característica da sociedade do desempenho pós-moderna. Os sentimentos de insuficiência e de inferioridade ou de angústia frente ao fracasso ainda não fazem parte da economia dos sentimentos de Bartleby. Ele não conhece autoacusações e autoagressões constantes.
Ele não se vê confrontado com aquele imperativo de ser ele mesmo, que marca a sociedade de desempenho pós-moderna. Bartleby não fracassa no projeto de ser eu, o copiar monótono. A única atividade que ele tem de executar não lhe deixa espaço livre para onde fosse necessária ou possível uma iniciativa própria. O que faz Bartleby adoecer é aquele excesso de positividade ou de possibilidade. Ele não suporta o peso do imperativo pós-moderno de começar a abandonar o próprio eu. Copiar é precisamente a atividade que não admite qualquer iniciativa. Bartleby, que ainda vive na sociedade das convenções e instituições, não conhece aquele exagero de trabalho do eu, que leva a um cansaço do eu depressivo. A interpretação ontoteológica de Bartleby, feita por Agamben, que abstrai de todo e qualquer aspecto patológico, já fracassa nos dados da narrativa. Ela tampouco leva em consideração a mudança da estrutura psíquica da atualidade. Problematicamente, Agamben eleva Bartleby a uma figura metafísica de pura potência. Esta é a constelação filosófica a que pertence Bartleby, o escrivão. Enquanto escriturário que deixou de escrever, ele representa a forma extrema do nada, donde surge toda a criação, e ao mesmo tempo a exigência desse não, em sua potência pura e absoluta. O escrivão se tornou a escrivania. A partir daí, ele nada mais é que sua própria folha em branco. De acordo com isso, Bartleby incorpora o espírito, o ser de pura potência, que indica a escrivania vazia, na qual ainda nada foi escrito. Bartleby é uma figura sem referência para consigo mesmo ou algo outro. Ele não tem mundo, está ausente e apático. Se ele fosse uma folha em branco, seria porque está esvaziado de toda referência de mundo e de sentido. Já os olhos cansados e turvos de Bartleby depõem contra a pureza da potência divina, que supostamente ele incorpora. Pouco convincente é também a afirmação de Agamben de que, com sua recusa teimosa de escrever, Bartleby continua na potência perseverante no poder escrever, que sua recusa radical ao querer anuncia uma potência absoluta. A negação de Bartleby, segundo isso, seria anunciante, querigmática. Ele incorpora o puro ser em qualquer predicado. Agamben transforma Bartleby num mensageiro angélico, num anjo da anunciação que, no entanto, não afirma nada de nada. Mas Agamben ignora que Bartleby rejeita todo o curso do mensageiro. Assim, ele se nega teimosamente a ir ao correio. Tradução da citação em inglês. Abre aspas. Bartleby, disse eu. Ginger Nut está fora. Basta dar uma volta até o correio, certo? Prefiro não fazer. Fecha aspas. Sabe-se que a história se encerra com o pós-relato estranho de que Bartleby teria trabalhado por um tempo como empregado em uma agência de cartas mortas não entregues. Tradução da citação em inglês, abre aspas. Cartas não parecem homens mortos? Conceber um homem por natureza e infortúnio propenso a uma pálida desesperança, pode algum negócio parecer mais adequado para aumentá-la do que manusear continuamente essas cartas mortas e separá-las para as chamas? Cheio de dúvidas, clama o advogado. Tradução da citação em inglês, abre aspas. Nas tarefas da vida, essas cartas aceleram até a morte.
fecha aspas. A existência de Bartleby é um ser negativo para a morte. A interpretação ontoteológica de Agamben, que eleva Bartleby a anunciador de uma segunda criação, de uma descriação, contradiz essa negatividade. Essa descriação dissolve as barreiras entre aquilo que foi e aquilo que não foi, entre o ser e o nada. É bem verdade que, em meio aos tombs, Melville deixa surgir uma minúscula semente de vida, mas frente à massiva desesperança, à massiva presença da morte, a pequena mancha de relva, como que dá ênfase à negatividade do reino dos mortos. Também a palavra de consolo que o advogado dirige ao preso Bartleby soa totalmente inútil. Tradução da citação em inglês, abre aspas. Nada de reprovador está ligado a você por estar aqui. E veja, não é um lugar tão triste quanto se poderia pensar. Veja, ali está o céu e aqui está a grama. Fecha aspas. A isso Bartleby respondeu não muito impressionado. Abre aspas. Eu sei onde estou. Fecha aspas. Agamben aponta tanto o céu quanto a relva como sinais messiânicos. A pequena mancha de relva, como único sinal de vida em meio ao reino dos mortos, reforça ainda mais o vazio sem esperança. Tradução da citação em inglês. Os recados da vida, essas letras, aceleram para a morte. Fecha aspas. É, quem sabe, a mensagem da narrativa. Todos os esforços em favor da vida levam à morte. O artista faminto de Kafka, ao contrário, não está carregado com essas ilusões. Sua morte, da qual ninguém se dá conta, dá um grande alívio aos envolvidos, um desafogo inclusive para os que têm o sentido embotado. Ora, sua morte abre espaço para a jovem pantera, que encarna a alegria despretensiosa da vida. Os guardas lhe traziam, sem refletir muito, o alimento que ela mais gostava. Parecia-lhe nem sequer ter perdido a liberdade. Esse corpo nobre, dotado de tudo que é necessário até quase para dilacerar, parecia trazer consigo ainda a liberdade. Quando mastigava, em parte alguma parecia-lhe que essa desapareceria, e a alegria de viver vinha com o tamanho ardor de sua garganta, que não era fácil para os observadores suportá-la. Mas eles se superavam, se acotovelavam ao redor da jaula e de modo algum queriam sair dali. Mas ao artista da fome, ao contrário, é só a negatividade da negação que lhe dá o sentimento da liberdade, que é tão ilusória como aquela liberdade, que conserva a pantera ao mastigar. Também a Bartleby se associa o Mr. Cotlet, que aparenta ser um pedaço de carne. Ele elogia exageradamente o local, tentando convencer a Bartleby a comer. Tradução da citação em inglês. Abre aspas. Espero que você ache agradável aqui, senhor. Terrenos espaçosos, apartamentos legais. Espero que você fique conosco algum tempo. Tente torná-lo agradável. A senhora Cutlets e eu podemos ter o prazer de sua companhia para jantar no quarto privado da senhora Cutlets? Fecha aspas. As palavras que o advogado dirige ao assombrado Mr. Cotlet após a morte de Bartleby têm um tom quase irônico. Tradução da citação em inglês. Abre aspas. Ei, ele está dormindo, não está? Com reis e conselheiros? Murmurei eu. Fecha aspas. A narrativa não se volta na direção de uma esperança messiânica.
Com a morte de Bartleby, cai precisamente a última coluna do templo decaído. Ele sucumbe como um naufrágio em meio ao Atlântico. A fórmula de Bartleby, abre aspas, prefiro não fazer, fecha aspas, afasta-se de qualquer interpretação messiânica cristológica. Essa história provinda da Wall Street não é uma história da descriação, mas uma história do esgotamento. Queixa e acusação juntas formam a invocação com a qual se encerra a narrativa. Ó Bartleby, ó humanidade,